Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 271. Meu nome é Tati Camargo, eu sou do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Neemias, capítulos 8 e 9, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, pela oportunidade que temos de ler Tua Palavra, de relacionar-se contigo. Este é um privilégio que todos nós temos, que possamos valorizar este momento, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ensine acerca da Tua Palavra, nos mostre, Pai, as verdades, as revelações que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos, Pai, conhecer algo novo sobre o Senhor, como nunca soubemos antes, conhecemos antes. E que o Senhor fale aos nossos corações tremendamente, Senhor, que possamos Te amar mais após essa leitura e amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 8. A leitura pública da lei. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente na porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias e Maasaéas. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaias, instruíram o povo da lei, o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o seu povo estava chorando quando ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes das famílias, de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas,
reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo trouxe os ramos a eles mesmos, construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio reconstruíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Neemias capítulo 9. A confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram de panos de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenami, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Assabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias, conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu, ó Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, nosso Deus, que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabia com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanecesse até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai dos céus, lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo
e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo de forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixaria de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhe reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregastes nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti e te fizerem ofensas detestáveis. Por isso tu os entregastes nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiam. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhe libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas, tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livrava, vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso.
Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferentes a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde o dia dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estava no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras coisas, das boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. O acordo do povo. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Neemias 8 narra a leitura da lei de Moisés pelo escriba Esdras para o povo de Israel, reunido perto da Porta das Águas em Jerusalém. Após a leitura, os israelitas confessaram os seus pecados e se comprometeram a obedecer à lei. A leitura da lei, que ocorreu no 7º mês do calendário judaico, coincide com a festa das trombetas e é seguida pela celebração da festa dos tabernáculos. Esdras era um escriba e sacerdote que retornou a Jerusalém com a bênção do rei Artaxerxes com o propósito de ensinar a lei de Deus e aos judeus. Nós lemos isso quando concluímos o livro de Esdras. O relato mostra que a sua pregação teve um grande impacto no povo, que começou a obedecer à lei de Deus. Quando Neemias chegou a Jerusalém e os motivou a reconstruir as muralhas da cidade, o povo pediu a Esdras que continuasse ensinando a lei. O capítulo 8 apresenta um padrão de arrependimento, compromisso e celebração que é inspirador para os cristãos hoje. A leitura da palavra de Deus e a obediência à sua vontade é uma prática essencial para a vida espiritual de todos os crentes. A celebração e a alegria que se seguem são uma demonstração de gratidão e amor a Deus. Ao contemplarmos o capítulo 8 do livro de Neemias, nós somos lembrados da importância da palavra de Deus em nossas vidas. Assim como os israelitas se reuniram para ouvir a lei de Deus sendo lida, nós também precisamos valorizar a palavra de Deus e buscá-la continuamente em nossas vidas. E é em Jesus Cristo que encontramos a verdadeira palavra de Deus encarnada. João capítulo 1, versículo 1 nos diz: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra de Deus viva que veio ao mundo para nos revelar o amor e a vontade do Pai. Da mesma forma que Esdras explicava o sentido da lei para o povo de Israel, Jesus veio para nos ensinar a explicar as verdades da palavra de Deus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E assim como o povo de Israel respondeu emocionalmente à leitura da lei, nós também somos chamados a responder emocionalmente ao amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Devemos reconhecer nossos pecados e arrepender-nos deles, confiando em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E assim, como o povo de Israel celebrou a festa dos tabernáculos, nós também devemos celebrar a nossa salvação em Cristo, lembrando-nos da obra que Ele realizou na cruz por nós.
Neemias capítulo 9 é um capítulo que relata a confissão de pecados do povo de Israel depois da celebração da festa dos tabernáculos. A palavra de Deus que apontou seus pecados e os levou à adoração e à alegria, agora os leva a confessar os seus pecados. O capítulo começa com os israelitas vestindo-se com saco e cobrindo-se com poeira, símbolos de luto e pesar, enquanto se separam dos estrangeiros e confessam seus pecados durante 6 horas. Em seguida, os levitas lideram o povo em uma oração que relembra a história de Israel, desde Abraão até o exílio babilônico, enfatizando a fidelidade e a misericórdia de Deus, apesar da infidelidade do povo. A oração termina com uma súplica por alívio da opressão dos persas e com um compromisso renovado com a obediência à lei de Deus, simbolizado pelos líderes que selaram a aliança. Em resumo, esse capítulo 9 é um exemplo de como a palavra de Deus pode levar as pessoas ao arrependimento e à renovação do compromisso com a obediência. Esse capítulo também nos apresenta uma visão impressionante da história de Israel e da fidelidade de Deus apesar da infidelidade do povo. Esta história é uma ilustração poderosa da história da humanidade e da nossa própria relação com Deus. Assim como Israel, todos nós pecamos e falhamos em obedecer à vontade de Deus. Mas assim como Deus foi fiel a Israel, Ele também foi fiel a nós. Deus enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço pelos nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Ao confessarmos os nossos pecados e colocarmos a nossa fé em Cristo, podemos experimentar a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. E assim como a renovação da aliança em Neemias 9 foi um compromisso público de obediência, também devemos fazer um compromisso público de seguir a Cristo e obedecer à sua vontade. Além disso, a oração dos levitas em Neemias 9 destaca a importância de nos lembrarmos da história de Deus em nossas próprias vidas. Devemos lembrar como Deus tem sido fiel em nossas vidas, mesmo em nossos momentos de infidelidade e fracasso. Finalmente, assim como a renovação da aliança em Neemias 9 destaca a importância da unidade na vida da comunidade de crentes, também devemos buscar unidade em nossa igreja e na vida do crente em geral. Devemos lembrar que somos todos membros do mesmo corpo de Cristo e que devemos nos apoiar e encorajar mutuamente. Em resumo, este capítulo nos lembra da fidelidade de Deus e da nossa necessidade de confessar os nossos pecados, fazer um compromisso público de seguir a Cristo, lembrar da história de Deus em nossas próprias vidas, buscar a unidade da igreja e na vida do crente e experimentar a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém. Concluímos aqui mais 2 capítulos de Neemias, que tem nos trazido tantas lições maravilhosas. Que Deus continue nos ensinando para que nós possamos fazer a vontade dEle em obediência. Em nome de Jesus. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.